Em relação ao que foi falado sobre psicanálise política, a única coisa que eu gostaria de observar, porque fiz questão de falar isso para o próprio Ricardo, é preciso ter um pouco de reserva em relação às críticas aos lacanianos. O que ele aceitou. Caso contrário, nós vamos virar um engolindo o outro. Porque vamos dar um tiro no pé dessa forma. Se um começar a criticar o outro, isso não tem fim. Isso não retira a legitimidade das críticas, mas a gente precisa se curar disso, porque esse é um sintoma que vem do Lacan. Como assim vem do Lacan? Excesso de crítica. Dele, parte dele, isso. Dele em relação aos outros. Sim. O encontro de hoje pode ser gravado? O encontro de hoje pode ser gravado. Enquanto o site não está plenamente em funcionamento, as gravações estão liberadas. No tocante a essas críticas às quais eu me referi, nós nos encontramos diretamente, a partir desse tema da crítica, ligados àquilo que é o que nós vamos abordar hoje. Em primeiro lugar, por que é necessário ter cuidado em relação ao excesso de crítica? Porque sempre essas críticas muito avassaladoras, elas respondem a uma demanda sem que o sujeito se dê conta. Elas dão voz a um outro que tem vocação ao absolutismo. E necessariamente, quando nós entramos nessa direção, fica muito difícil se desvencilhar de um sistema de crença. Muito difícil. Isso tem, analiticamente falando, uma questão muito decisiva, porque quando entramos no regime da crença, nós entramos numa condição de silenciamento do sujeito. Porque ele é recoberto inteiramente por uma crença da qual ele não abre mão. Ela poderá ter uma condição mais ou menos transitória, mas a verdade é que as crenças silenciam o sujeito, tornam ele portador de uma verdade de caráter inabalável. Ainda que elas tenham um valor na nossa Constituição decisivo, que foi isso que Freud mostrou, que há uma crença que nos orienta na nossa Constituição e que diz respeito à suposição de que o outro não é castrado. Mas a própria crença que Freud transmite como estando participando na constituição do sujeito, ela é a prova em ato de que quanto mais o sujeito está ligado na crença, menos ele quer saber da castração do outro. Porque ele mais acredita num outro completo a quem ele vai se devotar a mantê-lo dessa forma. Então, quanto mais ele acredita que a mãe não é castrada, mais ele evita de se dar conta da dimensão do pai, enquanto terceiro no discurso da mãe. Mas também isso coloca um outro problema para nós, que vai ser praticamente o encaminhamento que eu vou dar hoje, prosseguindo nas articulações. Como é que se faz para poder se desvencilhar das críticas de valor absoluto, sem que seja a base de um caráter, vamos dizer assim, mais cristão, ou supostamente aberto para todas as direções?
Isso envolve um método de trabalho. E esse método de trabalho não pode ser, na nossa experiência, a convocação para uma posição de abertura, como se nós todos tivéssemos essa condição de sermos muito abertos. Não. Isso simplesmente é uma denegação. Esse método de trabalho, ele envolve que nós possamos recuperar o texto na sua dimensão significante. Só que apresentar também esse método dessa forma não é suficiente, é preciso dar prova disso. Digamos que tomar um texto na sua condição significante é a operação mesma que Lacan define como sendo a leitura. Onde se conclui que há uma homologia entre a leitura e a prática clínica, questões que eu já insisti tantas vezes aqui. Essa homologia é o que permite, baseando e ecoando a minha observação no último seminário, é de que quando vocês fossem ler o texto que eu sugeri para que vocês começassem a ler, do leturdio ou aturdito, eu disse a vocês: leiam-no, não parem, vão nele, escutem o que Lacan está falando. Não tentem parar no meio para entender, mas de vez em quando vocês vão parar, aí vale a pena sublinhar. Só que vocês vão fazer isso 10, 20 vezes. Isso é inteiramente diferente de ler segundo os critérios universitários. E eu também vou mostrar isso, por que há essa diferença. Então, a leitura, ela implica em considerar o texto recheado de significante, composto de significantes. Isso significa que um texto, a princípio, não porta um sentido. Isso é muito evidente nos textos do Lacan. Quem é que pode dizer no texto do aturdito o que significa aturdito? É uma boa pergunta, se vocês quiserem ser rigorosos à busca do sentido. Existe uma resposta para isso, mas ela não é nem um pouco visível. É uma possibilidade de resposta, ainda que existam outras. Mas se a leitura, ela parte do princípio que o texto é composto por significantes, isso significa que a posição do leitor é a posição que se dirige a um outro, no caso o texto, ao qual ele considera como castrado. Ele considera como castrado por quê? Porque ele não vai tentar encontrar no texto um valor absoluto do saber. Como se aquele texto respondesse por tudo, ou como se aquele texto esgotasse a questão. Então vocês notem que isso também, essa condição de leitura, ela não se conquista desde os primeiros momentos do encontro do leitor com os seus textos. Porque evidentemente que num primeiro momento, tal como na nossa Constituição, existe uma tendência a querer transformar, a dar um valor absoluto ao texto. Precisa um tanto quanto de experiência, de elaboração subjetiva, tanto quanto de percurso em leitura, para poder apreender o texto nessa condição. Aonde se encontra a homologia dessa leitura com a prática psicanalítica? Ela se encontra a partir do momento em que se pode afirmar que não se trata somente
não se trata somente de retirar alguns benefícios da leitura, aprender algumas coisinhas. Mas que nessa leitura haja uma revelação de uma ordem que estrutura o texto. Mas que aí também não se encontra o último passo em relação à leitura. O que digamos assim, que o momento conclusivo dessa homologia se encontra na possibilidade de, através dessa ordem que se destaca, que ela permita o entendimento e a explicação de fatos até então inexplicáveis. E mais do que isso, ela promove a possibilidade de aparecimento de fatos novos. Isso que eu estou falando aqui está dito num texto do Lacan, que eu sugiro a vocês a leitura, porque hoje vou me basear nele para dar prosseguimento ao que eu venho elaborando no seminário. O texto se chama A Psicanálise Verdadeira e a Falsa. Se encontra nos outros escritos. Então, quando ele vai dizer da psicanálise verdadeira, que aqui eu estou introduzindo essa homologia com a leitura, ele vai dizer que a questão da psicanálise verdadeira não é só trazer benefícios, por exemplo, redução do mal-estar, a título da leitura, por exemplo, entendimento de algum ponto. Não. O que interessa é poder tentar encontrar a ordem que articula a elaboração, permitindo a explicação daquilo que até então não tinha sido explicado, e mais, a possibilidade de fazer surgir fatos novos. Como entender isso? Se há essa homologia entre a leitura e a prática clínica, isso significa que uma análise permite redução do mal-estar. É um dos benefícios. Ela permite o desvendamento de uma ordem que estrutura os sintomas e a posição do sujeito na relação com o outro. Segunda homologia que se reafirma. E, consequentemente, a partir daí, há a possibilidade de explicar aquilo que até então era inexplicável para o próprio sujeito. Em função da análise, ele tem condições de perceber que algo que até então nunca tinha sido entendido por ele passa a ser entendido, e esse entendimento é, em ato, uma mudança de posição. Porque primeiro vem a mudança de posição, depois vem o entendimento. Agora, aparecimento de fatos novos. Isso existe numa análise? Existe. O sujeito se descobrir numa posição que ele jamais poderia admitir. E esses são os momentos cruciais do tratamento. Ele, por exemplo, se depara com uma dificuldade que ele supunha que para ele era inteiramente transponível. Mas, de repente, ele nota que aquilo não anda. E aqui nós temos outra vez uma questão decisiva, que é qual? O fato de uma análise não andar no sentido de não produzir mudanças do sintoma não significa necessariamente que a análise não esteja indo bem. Se a gente considera isso que eu estou considerando aqui, é preciso notar que pode haver advento de limitações inéditas para o sujeito, limitações essas que é preferível para ele, tanto quanto para o analista, acreditar que aquela análise ali tem um limite.
Isso permite ao analista que não tem um percurso muito avançado se culpabilizar o suficiente da cota que ele usa, e o analisando e procurar um outro analista e passar o tempo suficiente também para não precisar tratar logo da questão e às vezes até passar a vida sem tratar. Aonde é que Lacan mostrou que é possível, vou dar um exemplo, que é possível de fazer aparecer um fato novo? A explicação que ele dá para aquilo que Freud chamou a projeção homossexual de Schreber. Não somente ele explicou diferente de Freud, permitindo um entendimento inteiramente inédito do delírio do Schreber. Quando ele diz, a questão do Schreber não é homossexual, e sim transexual. Porque se ele quer ser copulado como sendo uma mulher, isso não é uma fantasia homossexual, isso é uma questão transexual. Mas por que criou um fato inteiramente novo? Porque a partir daí pôde se aproximar o transexualismo da psicose. Coisa que nunca até então havia sido aproximada. A transexualidade tinha sempre sido incluída no campo das perversões. Só que isso também não se resume a uma nova nosografia. Por quê? Porque a partir do momento em que se pode aproximar a questão do transexual e a necessidade da cirurgia como uma questão psicótica, ou seja, o sujeito só pode resolver os impasses em relação à diferença sexual a partir de uma intervenção no corpo real, ele mostra um limite por inteiro em relação ao simbólico. A partir do momento que isso foi abordado dessa forma, então é preciso considerar a demanda dos transexuais para a realização da cirurgia, não para fazer valer a sua perversão no meio social, mas sim para tentar estabilizar um possível surto que acompanha o sujeito, atormenta o sujeito. Isso é a criação de um fato novo, a partir de uma leitura. E existem diferentes exemplos sobre isso na obra do Lacan. Agora, notem bem, em uma das intervenções que eu fiz aqui na fala do Ricardo, eu perguntei para ele se a questão da política não colocava uma necessidade em relação à formação dos analistas de ter que criar um outro tipo de condição na formação para que esse sintoma da repetição exaustiva não continuasse proliferando. Quer dizer, precisa haver a introdução de alguma coisa para que não se continue ficar acreditando que ser lacaniano é ficar repetindo o que Lacan disse. E, por outro lado, que não se atribua à análise a responsabilidade de curar o sujeito desse sintoma. Porque a análise tem tudo para não curar o sujeito desse sintoma. Ele pode fazer análise e ele pode continuar com essa vocação de ser um repetidor. Até porque existe satisfação distribuída o suficiente no meio analítico para alimentar esse sintoma. Então, o que seria essa arte? Essa arte é o que eu estou procurando insistir com vocês como o método de leitura, que é o que eu procuro levar adiante aqui com vocês
Esse método, nesse texto, Lacan aproxima ele diz que é um método duplo. Ele diz comentários de textos e o pessoal que está trabalhando sobre a apresentação de paciente, vejam bem, ele diz comentários de texto e ensinamento pelo que vem da apresentação de pacientes. Agora, o que significa comentar um texto? Porque também não nos interessa nem um pouco apenas ficar repetindo, comentários de texto. Bom, mas o que significa comentar um texto? Comentar um texto tem a ver exatamente com essa operação que eu dizia antes e que vocês podem recolher em todos os comentários do texto que o Lacan realiza em relação a Freud. Ele não procura, por exemplo, retirar o sentido do texto do Freud. Não é essa a procura dele. Ele não procura, numa direção mais universitária, de buscar os autores que influenciaram ou que se ligam com esse texto. Também não. Ou quais questões que se aproximam dessa elaboração. Também não. Ele procura retirar de pontos considerados nevrálgicos do texto uma certa ordem de articulação. E o que são esses pontos nevrálgicos do texto? Por isso eu falei para vocês, leiam e sintam um momento em que é um momento de parar porque vocês não entenderam. E de repente, conforme vocês forem se deixando levar por essa condição de não prosseguir porque não entenderam, vocês vão ver que depois de um tempo vocês vão notar que tem ali uma questão que se repete. Então vocês vão ver, por exemplo, nesse texto de Leturgia, que tem uma questão que se repete, falada de diferentes formas. A relação sexual é impossível. Isso volta de diferentes maneiras. Ele vai falar do homem e da mulher de forma inteiramente enigmática e ele está nessa toada. Mas isso exige paciência, exige dedicação, exige insistência. Daí a minha objeção sempre muito veemente a esse percurso extremamente vulgarizado no meio analítico, que é o de achar que quanto mais circula no meio analítico, mais se beneficia. Essa é, de fato, a alienação ao discurso do capitalista. Quanto mais consome, mais satisfação. Essa é a ilusão vendida. Porque numa análise vocês só avançam tanto quanto em relação à leitura na medida em que vocês insistem, em que vocês transferem em relação a uma insistência. Infelizmente, no nosso meio, o politicamente correto também se instaurou. Então é como se uma dedicação mais constante fosse sinônimo de dependência. Para vocês verem a que ponto nós chegamos, né? E são exatamente essas coisas que precisam ser criticadas, mas não com gosto de crítica, mas sim para poder destacar a orientação que nos interessa perseguir. No seminário passado, eu procurei evocar as questões que o Lacan retira, que é o que eu venho fazendo, já que estamos no prosseguimento da elaboração da questão da voz. E o que eu venho procurando insistir é que a operação de leitura, está aí outra prova, a operação de leitura do Lacan em relação à psicologia das massas e análise do eu, vai numa direção que pode se dizer pelo avesso em relação às elaborações freudianas. Lá onde Freud vai buscar o grupo, Lacan vai buscar o sujeito. Lá onde
Freud vai buscar o pai totêmico na figura do líder, Lacan vai buscar os objetos que promovem a sugestionabilidade em relação ao líder. E me interessava muito, que foi por aí que eu comecei, poder mostrar que essa afirmação do Lacan, que o objetivo da análise é descolar o ideal da causa do desejo, isso me interessa muito em relação ao tema da voz. Por quê? Porque eu tenho mostrado que a condição de cola entre o ideal e a causa do desejo é o que Lacan chama de mais gozar. E Freud chamou de supereu. Só que tenho procurado mostrar também que não é uma substituição. Onde Freud falou supereu, leiam em Lacan mais gozar. Não. A virtude da leitura lacaniana de Freud é poder recuperar exatamente uma dimensão do supereu que eu procurei mostrar aqui para vocês, que Freud revela todos de maneira terminal numa conferência que eu trouxe para vocês, que ele diz: o supereu ao mesmo tempo interdita e suscita o gozo. Isso tem toda a importância para o tema da voz, por quê? Porque existe uma voz que comparece como um imperativo promovendo a cola entre a causa do desejo e o ideal. E existe uma outra voz que, enquanto silêncio do analista, promove a separação da causa do desejo com o ideal. Só que esse silêncio é um silêncio ativo, não é um silenciamento do analista. Ou seja, é um silêncio ativo por quê? Porque de vez em quando ele intervém, de vez em quando ele fala, de vez em quando ele fala de maneira muito presente. E isso, esse silêncio ativo, ele participa de uma operação lacaniana que distingue o sentido da psicanálise para Freud e para Lacan. Freud aproximou a psicanálise como um dos 3 grandes golpes desferidos contra a humanidade a partir do momento em que o ego não é o senhor da própria casa. Então nós podemos dizer que, na perspectiva freudiana, a grande questão, a grande contribuição, o grande choque em relação à humanidade, né, precedido por Copérnico e por Darwin, foi de que o ego não é senhor da própria casa e, portanto, é o inconsciente que reina. Bom, mas eu digo que isso é uma acepção reduzida, por quê? Porque isso é tomar a contribuição da psicanálise na perspectiva da divisão do sujeito. Então, a partir do momento em que o inconsciente divide o ego, ele viria mostrar que aquele que fala não é coincidente com aquele de quem se fala. Isso é verdade? Isso é verdade. Mas essa não é a contribuição da psicanálise que pode ser considerada a contribuição maior. E é por causa disso mesmo que tem importância o Seminário 11 para mostrar que, em função da constituição do sujeito ser via alienação e separação, a grande questão é de que o homem é dividido
tanto quanto ele cai do lugar a partir do momento em que ele é dividido, ou seja, há uma promoção de mudança de significação, tanto quanto de mudança na economia de gozo. Isso, se vocês notarem bem, vocês vão poder perceber que isso complica muito mais. Porque não se trata somente de que o sujeito acolha um sentido diferenciado que o analista apresenta para ele. Acolher, ele até pode acolher. Mas a questão é, o que ele faz com isso que ele escuta? E, portanto, se a resistência está exatamente aí no plano da significação, e Freud mostrou que ela se encontra aí, no que ele chamou de elaboração secundária, que é essa possibilidade do sujeito sonhar e já trazer o sonho interpretado. Essa é uma das fontes de resistência para Freud. Se o problema se coloca aí, se coloca também a necessidade do psicanalista ter que reinventar o seu lugar de forma a fazer com que a interpretação ela não passe necessariamente pelo um assentimento ou não assentimento do lado do analisante. Uma interpretação não opera, uma mudança não se realiza apenas porque o sujeito mostra que está de acordo com o que foi dito pelo analista. Então isso promove a necessidade de introduzir uma concepção de interpretação aonde a questão não passe só da tradução daquilo que está recalcado numa nova versão para o sujeito. Então a interpretação não pode ficar limitada à tradução. Eu havia dito, o texto do Lacan do Seminário 11, ele implica na retomada, no aparecimento de fato novo em relação ao texto do Freud de Psicologia das Massas e Análise do Eu. Por quê? Aonde é que Freud vai depositar o efeito de sugestão que seria responsável do laço do grupo com o líder? Ele vai depositar isso na evocação que o líder promove através de um fantasma de completude representado nele pelo retorno do pai totêmico. Então, em todo líder haveria o retorno desse fantasma que nos constitui enquanto seres da cultura. E tendo o sujeito a competência para poder se valer de maneira eficiente dessas condições, de se mostrar assim muito grandioso, com um discurso que reafirma essa grandiosidade, ele então teria sucesso diante do grupo em termos de sugestionabilidade. Não é aí que o Lacan coloca a questão. Não é aí por quê? Nesse mesmo texto, o que ele vai dizer? Esse texto que eu estou sugerindo a leitura para vocês hoje. Ele diz, o efeito de sugestão vem do inconsciente. Isso é uma antecipação, esse texto é de 1958, o seminário que nós estamos concluindo é 1964. Isso é uma antecipação de uma verdade que viria a ser articulada 6 anos depois na obra dele. Porque o efeito de sugestão vem pelo inconsciente. Porque o que Lacan procura mostrar não é como os humanos, na sua coletividade ou enquanto reunidos em grupos, são sugestionáveis. O que ele procura mostrar é se a constituição é significante gozo. Essa constituição nos coloca diretamente suscetíveis à sugestão.
que é a sugestão? É a necessidade estrutural que cada um de nós tem de se deixar sugestionar por aquilo que nós supomos que seja o desejo do outro dirigido a nós e nos alienarmos nesse lugar. Então, dessa maneira, se pode entender que, diferentemente de toda e qualquer concepção psicanalítica que ainda mantém um viés sociológico, a questão que o Lacan traz para a psicologia das massas não se encontra mais nenhum tipo de virtude ou manipulação do líder em relação ao grupo. Isso complica muito as coisas, por quê? Porque isso coloca uma responsabilidade naqueles que se deixam sugestionar. Na acepção freudiana, ainda se conserva, através do líder, uma condição assim de aproveitamento do líder em relação à massa. Se o sujeito é, ao mesmo tempo, sujeito ao significante e também objeto de gozo, foi aí que eu comecei a mostrar que se o Seminário 11 traz isso, ele traz uma mudança na relação da psicanálise com a linguística. Por quê? Porque não se trata mais de considerar a aproximação que Lacan tantas vezes insistiu da sobredeterminação freudiana com a cadeia significante saussuriana. Não é mais essa questão. Nós não estamos mais no plano da competência da significação, nós estamos agora significante e gozo. Então se trata de uma concepção de linguagem aonde o homem fala, sim, fala para gozar. Ele não fala para se fazer entender, nem entender o outro, não. Ele haverá de falar para gozar. E se ele fala para gozar, é porque falar significa sempre falar a um outro. E esse outro a quem eu me dirijo, eu me valho de significante, tanto quanto me coloco numa posição com ele, conforme segundo aquilo que eu suponho que seja o desejo dele. Então já não se trata mais de competência do significante, já não se trata mais de nada que se fique reservado ao nível da significação, e tampouco a noção de sentido agora vai se manter a mesma, porque a noção de sentido agora se mudou, essa concepção de que o significante produz o significado. Se isso se ampliou a partir da questão do gozo, fala-se numa determinada direção. Os discursos são orientados. E eles são orientados pelo quê? Por uma economia de gozo. Procurando sustentar o sujeito num determinado lugar esse no qual ele se objetifica. Só que isso é inteiramente inconsciente. Ninguém sabe a direção que fala, mas fala-se numa direção. Isso se descobre na análise. Que determinadas direções discursivas, elas estão inteiramente subditas a uma economia de gozo na qual o sujeito se estruturou desde a sua infância. Tanto isso é verdade que existe mudança de fala no sentido de utilização de vocabulário diferenciado tanto quanto de tonalidade de voz no decorrer de uma análise. Procurei mostrar isso no livro que eu escrevi sobre moda, mostrando também que existe mudança de vestimenta.
Não é por acaso que o sujeito que faz análise, ele, de tempos em tempos, ele sente com mais insistência a necessidade de jogar algumas roupas fora. Não é por acaso. Então, vejam, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que tem um nível que é a competência do significante, que se articula por uma cadeia, e num outro nível, que é a dimensão do gozo, ou a dimensão do real, na qual o sujeito segue numa determinada direção, que é a direção empreendida pelo fantasma, mas que ele desconhece por quê? Porque aquilo está impresso nele. Então, digamos que vamos começar a fazer uma pequena passagem para introduzir o último capítulo do Seminário 11 e uma acepção da voz que vai ser restituída aqui na nossa elaboração pelo escrito. Tem alguma coisa que se escreve para o sujeito, enquanto gozo, que se imprime nele, e que decide a forma como ele vai se valer da competência do significante para realizar a significação. Então, existe uma marca, essa a partir da qual o significante vai se apoiar, que é uma das definições de letra para o Lacan. A letra como suporte do significante. E eu procurei mostrar isso aqui em algumas situações, essa letra como marca que define o discurso do sujeito, a partir de alguns casos que foram trazidos em discussões clínicas, onde fica muito evidente que desde o início do nascimento do sujeito, a mãe se dirige ao bebê de uma forma bastante comprometida no sentido de fixá-lo num lugar. Isso, tanto no sentido discursivo, daquilo que é falado, quanto no sentido da abertura que ela tem para recebê-lo, e também nas escansões que comparecem no seu discurso quando ela se dirige ao bebê. Mas isso veio por onde? Isso veio pela voz da mãe. A voz da mãe introduziu essas marcas por via dessas diferentes manifestações de desejo dela em relação a ele, que produzem uma discursividade inteiramente fora do registro do sonorizável. Inteiramente fora. É a maneira como toca, é a maneira como olha. Então, notem, nós estamos passando por uma direção onde nós temos que encontrar na própria linguagem, na própria concepção de linguagem, essa dupla condição, significante e gozo, letra e significante. Então, nesse sentido, se a questão não é mais somente, voltando ao texto do Freud, né, para pegar essa leitura que o Lacan faz do texto do Freud, se a questão não é mais somente de atribuir ao líder uma competência extraordinária, mas poder antes ainda admitir em cada um de nós uma propensão à sugestionabilidade, foi que eu me detive aqui a comentar, que eu vou fazer os comentários finais hoje, do livro do filólogo Viktor Klemperer sobre a linguagem do nazismo. O caráter extraordinário desse livro é o quê? Porque ele, como um filólogo muito rigoroso, o que ele faz? Ele procura mostrar como é que as expressões se repetem. Ele procura mostrar como é que em determinado momento do nazismo surgem novas palavras.
Ele procura mostrar como é que a repetição exaustiva faz com que aquilo entre, como ele diz, enquanto dose de arsênico, que vai envenenando o corpo de todos. Então, o que ele está nos mostrando? Ele está nos mostrando, quando ele pega pela língua, ele tira Hitler do lugar. Por isso o título do livro é A Linguagem do Terceiro Reich. E como é que opera essa linguagem na sua competência de sugestão massiva? Isso significa diminuir o lugar do Hitler? Não. Significa comprometer todo mundo que estava lá, inclusive os judeus. Porque, como ele mostra, eu chamei a atenção disso no último seminário, os judeus também se tratavam através da linguagem depreciativa dos alemães dirigidas a eles, nos guetos. O que faz com que isso tenha sido tão operante? Na linguagem sociológica, haveriam, por exemplo, algumas causas que seriam suficientes para explicar isso, principalmente da crise econômica. Mas quando vocês veem um erudito da estatura de um sujeito como esse dizer que ele acredita piamente que uma das raízes do nazismo se encontra no romantismo alemão, na tradição romântica da literatura alemã, isso dá o que pensar. Quando ele retira inteiramente a questão apenas das condições sociológicas e econômicas. Vejam, ele não anula isso. Ele mostra um outro tipo de investigação que nos interroga. Por quê? Porque exatamente mostra que essa língua de valor absoluto, como foi o nazismo, ela não se introduz de uma única vez. Ela é preparada. Existem determinadas condições sociais e econômicas que vão permitir o advento dela, através de um sujeito que saiba se valer dela, dessas condições que estão ali, à disposição. Então ele transforma isso no nacionalsocialismo, por exemplo. Faz eco a essa leitura do Klemperer, um outro livro que acaba de ser traduzido para o português. Mereceria que vocês o lessem também. Um livro de um sujeito que alguns já devem ter escutado falar, que se chama Friedrich von Hayek. Hayek é H-A-Y-E-K. O Hayek é considerado o pai do direito moderno. E acaba de ser traduzido o livro dele, que tem como título O Caminho da Servidão, que é um estudo sobre o nazismo. Existem 3 capítulos nesse livro que fazem eco à questão do Klemperer e da linguagem segundo aquilo que nós estamos abordando. Esse livro que acaba de ser lançado foi publicado pela editora, se não me engano, Contraponto. O primeiro capítulo que vale a pena de ser lido tem como título Por que os piores chegam ao poder? O segundo é O Fim da Verdade. E o terceiro é As Raízes Socialistas do Nazismo. É muito difícil, tal a forma como nós estamos organizados hoje em dia, poder fazer abordagens como essa sem
achar que se está tentando fazer uma interpretação do nazismo. Eu não estou tentando fazer interpretação do nazismo, eu estou tentando dar voz a essa concepção de linguagem que vem pelo Lacan através de uma retomada do texto de Freud e que permite tanto quanto orientar a clínica psicanalítica de uma forma diferenciada, também entender as questões sociais de outro lugar. Por isso mesmo eu fiz questão de evocar uma passagem do livro do Klemperer, onde ele mostra que o mais importante na linguagem nazista era a redução ao grau zero da polissemia. Essa redução ao grau zero da polissemia significa, nos termos dele, palavras vazias, repetições exaustivas. Isso facilita o quê? Um mote que era próprio do nazismo. O teu corpo é parte do corpo da nação. Não existe mais o teu corpo. O teu corpo é parte do corpo da nação. Nesse sentido, se pode entender que com muita facilidade introduz-se as condições para a criação de uma nova língua. Por isso, na época que eu trouxe aqui pela primeira vez, eu lembrei a vocês da Nova Língua, do texto do George Orwell. A segunda condição, e vejam, evocação do texto de Freud. Segunda condição, a criação de um inimigo externo. Terceira condição, que bate diretamente no nosso interesse a título de mais gozar, é o quê? A criação de um circuito de vigilância e promoção por mérito no rigor do exercício da vigilância e da denúncia. Quanto mais o sujeito faz agir a vigilância, mais ele se coloca premiado por um outro a quem ele se entrega de forma muito mais realizadora e perde com isso qualquer possibilidade de compaixão e solidariedade com seus próximos. Ou seja, o que nós retiramos desse texto da linguagem do nazismo? Que a força do gozo é muito maior do que os ideais sociais. Porque os sujeitos entregavam seus parentes, seus pais, suas mães. Mas aí, voltando... Então, notem que se a força do gozo é muito mais avassaladora do que os ideais sociais, no sentido daquilo que nós vivemos propalando enquanto os ideais da democracia, por exemplo, nós temos que considerar que, uma vez que se promove essa condição, essa transformação da língua, esse consentimento à redução da polissemia, essa ereção de inimigos externos, mas que muito rapidamente se tornam internos. Daí o meu pedido de calma a essas críticas no nosso meio, porque muito rapidamente é o meu vizinho que passa a ser um deformador, um detrator,
Mas vejam bem a resposta que o Lacan dá nesse texto para o advento do nazismo. Ele diz: os que têm minha idade puderam aprender como a propaganda anti-alemã dos aliados da Grande Guerra gerou o hitlerismo que a justificou a posteriori. Os que têm minha idade puderam aprender como a propaganda anti-alemã dos aliados da Grande Guerra, porque quando a Alemanha foi derrotada, foi aplicada uma desonra por inteiro aos alemães. As condições foram desonrosas. E ser alemão era tudo que ninguém queria ser na face da terra. Então ele está dizendo: como a propaganda anti-alemã dos aliados da Grande Guerra gerou o hitlerismo que a justificou a posteriori. Veja se isso muda ou se não muda o nosso entendimento no sentido. Porque uma coisa é: o Hitler tinha uma ideia paranoica de uma raça pura. Isso é uma ideia paranoica? Isso é uma ideia paranoica. Isso foi antecipado pelo Schreber? Foi antecipado pelo Schreber. Mas por que apareceu esse ideal? Esse ideal apareceu por causa disso. Aqueles que antes foram desonrados agora retornam como super-homens. É aí que aquilo que a gente vai reencontrar contra nós, dirigido contra nós no futuro, foi gerado aqui agora. Porque os ideais, eles não são criados de outra maneira. Na nossa experiência clínica, sim ou não é isso? Sim ou não nós esperamos que os filhos venham realizar aquilo que nós não realizamos para dar mais dignidade à nossa existência? Mas quando vocês pegam um povo que foi colocado inteiramente na sarjeta, foi inteiramente desonrado a sua tradição intelectual, que é notável, quando isso é jogado no esgoto, quantos anos precisaram? Não precisaram mais de 20. Não precisaram 20 anos para isso voltar da forma como voltou, sob a condição do nazismo. Isso nos permite entender o quê? Não nos permite entender somente que os ideais surgem por acaso. Porque eles não surgem por acaso, eles têm uma determinação que os antecede. Mas muito mais do que isso, de situar a anterioridade dos ideais, o que nos importa é, voltando a cola entre o ideal e a causa do desejo. O que faz a condição de servidão não é a qualidade do ideal. O que faz a condição de servidão é o empenho promovido nos sujeitos para se entregarem como causa de gozo a esse outro que apresenta esse ideal. E aí é que o líder ganha corpo. Aí é que algum ou alguns que apresentou esse ideal, que permite trazer à tona uma dedicação extraordinária para reconquistar a sua honra, que essa economia opera. Então, diferentemente de Freud, a questão colocada para nós não está no sentido do líder ser aquele que promove a relação dos membros com o ideal. Não. O que é operatório no líder é que ele mobiliza, através da eleição de um ideal que vem de antes dele, uma economia de entrega e de sacrifício que responde à necessidade de cada um para ganhar uma outra significação e um outro reconhecimento, seja diante do outro, seja diante da história.
seja diante do outro no sentido da clínica psicanalítica, seja diante do outro diante da história. Então isso me parece que, pelo menos para as minhas exigências, me parece que situa com alguma precisão o que é operatório de fato na voz do Hitler. Muitos estudiosos chamaram a atenção para o fato da voz dele ser alguma coisa inconfundível, de caráter metálico. Mas por que essa voz é tão operatória? Não é pelo tom, não é pelos conteúdo do que ele dizia. O que é operatório dessa voz é que, na medida em que ela era metálica, ela reafirmava a sujeição. E ela reafirmava a sujeição, uma vez que essa voz prepara que o sujeito se apresente a ela como objeto. Ou seja, toda vez que ele fala, o povo responde, Heil Hitler. E toda vez que o povo responde, Heil Hitler, o que está em jogo nisso? O colamento com a voz. Essa voz se mostra não ser em vão. Se mostra com a capacidade de promover a servidão através de absolutamente nada do nível dos enunciados. Sem esquecer que Heil Hitler significa exatamente vida longa ao Führer. Já que esse Heil Hitler, ele tem esse caráter, é uma palavra que vem da medicina. Isso foi estudado por aquele autor francês que entrevistou o Charles Melman, como é que é o nome dele? Que escreveu Um Mundo Sem Limite. Jean-Pierre Lebrun. Lá no livro Um Mundo Sem Limite, tem esse estudo. Mas essa entrega, ela tem sempre o objetivo de restituir alguma coisa que foi... vejam, o que está colocado como operatório aqui, no sentido daquilo que o Lacan responde sobre o triunfo do nazismo, o nazismo viria a responder à desonra sofrida pelos alemães. Então, isso é sério porque isso compromete a forma como nós estamos dispostos a lidar com aqueles que nós chamamos de nossos inimigos. Porque dependendo da maneira como nós lidamos com eles, mais adiante, no caso de boa parte da população mundial, em menos de 20 anos teve que se sujeitar. Exatamente em relação aos quais se supunha terem se transformado em rato, que era uma atribuição dirigida ao alemão. Notem que esse ideal retorna somente como uma tentativa de reconquistar um lugar no qual o sujeito sofreu uma objeção muito avassaladora? Não. Esse ideal retorna também em nome de sustentar uma tradição. Esse ideal no sentido de promover essa ligação sacrificial. Entendam isso que o Lacan fala em relação à IPA. O comitê secreto escolhido por Freud prefigurou os mais modernos aparelhos de nossa política. O comitê secreto foi escolhido para quê? Para preservar a psicanálise.
E o que Lacan está dizendo? Que aqueles que foram eleitos para sustentar a herança freudiana anteciparam a política que viria depois no mundo. Mas anteciparam por quê? Lacan se pergunta, será que Freud era tão ingênuo assim de ver que ali só tinha devorador da psicanálise e não prestou atenção para isso? Certamente era ingênuo nesse nível. E essa ingenuidade do Freud tem a ver com o quê? Tem a ver com a limitação do avanço da experiência dele ter ficado situada na relação com o pai simbólico. Então ele acreditava que a potência de um discurso, encontrando sujeitos devotados a esse discurso, haveria de encontrar possibilidade de transmissão pelas épocas que viriam. Ou seja, que se o sujeito se submeteu à lei da castração, ele vai se manter fiel à lei da castração para o resto dos tempos. Exatamente esse sujeito, Freud, que mostra que o pai interdita e convoca ao gozo. Mas por que esse sujeito promoveu esse tipo de política? Porque na experiência freudiana existe um limite. E esse limite tem a ver com composição da ligação entre os psicanalistas segundo uma condição de amor. Então é como se no meio analítico prosperasse uma devoção à transmissão da verdade. No meio analítico, Freud acreditava nisso. Por que isso tem um valor extraordinário para nós que estamos às voltas com o problema da voz? Porque nada disso que está sendo analisado aqui hoje, que vem sendo analisado, pode ser entendido sem o estatuto desse outro que precede o sujeito, que o marca, seja na sua relação com o gozo, seja na sua relação com a significação, de uma forma inteiramente estranha ao sujeito. Mas mais do que isso, o que é operatório em nós não é o fato de nós sermos falantes e nos valermos da linguagem como possibilidade de realizar significação diferenciada. O que mais nos determina enquanto seres de linguagem é exatamente lá aonde o significante não opera. Vocês acompanharam a exposição de hoje? Então vamos ver as questões, porque no próximo seminário nós já iremos passar para o último capítulo do seminário 11, dando extensão ao que vem como escrito no Lacan. E, consequentemente, uma outra acepção da linguagem que não está reduzida a essa condição de significação e tampouco deixando brecha para confundir o significante apenas na sua condição sonora, que está longe de estar reduzido a isso. Santos acompanhou o que eu falei? Então, aonde é que foi que a coisa não andou? Carmen acompanhou que tem aí um texto onde o Lacan mostra que o ensino dele está diretamente condicionado pela apresentação de paciente, e é na apresentação de paciente que vai ter a possibilidade da criação de fatos novos, do surgimento de fatos novos.
Aliás, existe o texto do Lacan de 1967, que não se encontra compilado na obra, está numa revista do Tempo Freudiano do Rio de Janeiro, sobre gozo. Depois de uma discussão de apresentação de pacientes, o Lacan vai dizer que é a apresentação de pacientes que pode promover a criação de uma nova nosografia psiquiátrica. Rodrigo. Não, a última colocação que você fez realmente organiza e desorganiza tudo ao mesmo tempo. Quando você coloca lá onde o significante não opera, a minha questão seria, em princípio, pedir para que você falasse um pouco mais sobre isso, mas a questão que surge é pensar lá onde o significante não opera, seria da ordem do significante, na medida que não faz, digamos, S1 se articular a S2, porque fazendo uma retrospectiva também desse percurso que você teceu hoje, para mim, te acompanhando ao longo dessas últimas exposições, finalmente você chega nessa dupla condição do significante e do gozo. Acompanhando todo o ensino do Lacan, parece que é sempre esse jogo, né? De articulação e articulação entre significante e gozo, inclusive no próprio desenrolar dos seminários. Como se ele trabalhasse num momento essa articulação, no momento seguinte essa desarticulação, essa conexão, essa desconexão entre significante e gozo. Então, digamos que é o âmago de tudo que se passa na experiência da análise, na transmissão. Mas, quando você encerra colocando nesses termos, né, eu fico me perguntando, afinal, de que ordem é essa? Né? O significante que não opera. Isso é uma afirmação de maneira a tentar nos desvencilhar de uma concepção reduzida de que aquilo que opera numa análise é aquilo que é dito pelo analista. É aquilo que opera pelo que é dito pelo analista na medida em que aquilo promove efeito num outro lugar que não tem a ver com aquele lugar em que foi enunciado pelo analisante. Por isso, Freud dizia que a verdade que interessa na experiência psicanalítica não é a verdade histórica. Não é aquilo que o sujeito conta que experimentou. Mas é a verdade que vem exatamente encoberta pelo recalque. A gente vai ver aqui, eu sugeri que vocês fizessem a leitura para o próximo seminário do último capítulo do seminário 11, do texto do Leturdi e de um capítulo do seminário 20 que se chama A Função do Escrito. Essa lição do seminário 20 ela é contemporânea do pós-fácil do seminário 11. Essa última lição do seminário 11 aparece no dia 1º de janeiro de 72 e a função do escrito em 8 de janeiro. O pós-fácil é o último capítulo. E o que ele diz nesse capítulo do seminário 20, que faz um link com o pós-fácil do seminário 11? Ele diz o seguinte, que o discurso analítico trata sempre daquilo que se lê, que foi o que eu insisti hoje no início.
Mas ele diz, daquilo que se lê, que não coincide com aquilo que é dito pelo analisante, mas daquilo que você lê no discurso do analisante. Aquilo que você lê no discurso do analisante produz efeito nele, exatamente porque aquilo que você lê é exatamente o que ele não escuta. Então, você introduz a questão pelo significante, mas isso vai fazer uma dupla incidência. Vai trazer à tona, em primeiro lugar, um significante que não comparecia como significante para esse sujeito. Então, nesse sentido, não havia significante. Mas na medida em que o sujeito reconhece como sendo uma questão significante para ele, o efeito disso, desse significante, não vai ser no significante, ou seja, a mudança de uma análise não se produz que o sujeito passou a entender ou dar uma outra versão ao mal-estar que o acometia. Não, é porque ele muda de posição. E ele muda de posição não é no nível do sentido, ele muda de posição porque se você intervém pelo significante, isso toca lá na economia de gozo dele, onde ele se encontra alienado ao desejo do outro. E só por causa disso, o significante que ele enunciou, ele não escutava. Exatamente porque ele estava alienado na demanda do outro, que ele não escuta, que aquilo que ele estava falando tem valor significante e que diz respeito à posição de alienação sacrificial em relação ao outro. Então, nós não podemos dizer de maneira nenhuma que a análise se reduz ao domínio do significante. Porque aí nós encontramos o limite da experiência freudiana. Onde Freud acreditava que se o sujeito acolhe a necessidade de poder se feminizar diante do pai, ele estaria subdito à castração. E não está. Mas isso tudo só se sustenta, por quê? Mediante essa derivação que eu comecei a criar hoje para entrar no pós-fácil do Seminário 11, acompanhado por esses dois textos, em função do quê? Em função dessa letra que vai dar suporte ao significante que o sujeito vai articular. Essa letra que condiciona é uma letra que se escreve enquanto gozo. E é ela que vai amarrar os significantes numa direção e vai, inclusive, permitir que o significante haja na sua competência de promover significação ou não. Porque dependendo do tipo da economia de gozo que a letra sustenta na relação com o significante, o sujeito pode, inclusive, como nós já vimos aqui, ele ter as falas que se repetem e que não levam a lugar nenhum, não promovem significação. É um dos fenômenos que Lacan descreve no Seminário 11. Quer dizer, o fato de articular sons, palavras audíveis e inteligíveis, não é isso que nos define enquanto seres de linguagem. Não é isso. Mas nós temos tendência a caminhar nessa direção. Então, quando você olha nessa direção que eu estou trazendo, você entende por que o Lacan abre o Seminário 1 falando do mestre Zen. O discípulo vai lá perguntar uma coisa para o mestre, bum, na cabeça dele. Ou seja, a questão não está na comunicação, pergunta-resposta. Não está naquilo que é compreendido do que é perguntado. E tampouco naquilo que é escutado do que é dito. Daí a importância da frase que está na abertura desse texto Leturdi,
onde Lacan vai dizer que aquilo que é operatório é aquilo que se diz e que fica esquecido atrás do que se fala, no que se ouve. Não é aquilo que se fala. É aquilo que fica por detrás e esquecido. Pergunta. Você mesmo. Dudu. Acompanhou ou não? Estou começando a acompanhar. Então, vamos nessa. Depois desse trabalho todo, eu não vou merecer nenhuma perguntinha? Eu tenho uma. Não sei se há muito tempo que eu acompanho, eu estou como ele, começando a acompanhar. Mas quando você fala do efeito da leitura, do surgimento do fato novo, eu acompanhei. Mas quando você toma a questão da linguagem do nazismo, o que eu fiquei pensando é se a possibilidade de elaboração do Lacan em relação à questão das massas não está mesmo na decorrência do fato novo do nazismo e do socialismo real, onde a posição do líder muda completamente em relação a qualquer coisa anterior a eles. Né? Então, eu estava pensando, tem também uma preparação que acontece no mundo que permite ou que impõe um outro lugar para a formação das massas. Com certeza. Você retomou a questão da fala da linguagem do nazismo, não é a fala do Hitler, né? O Zizek, por exemplo, marca as falas do Stalin, né? Que eram sempre muito repetitivas, mas não no sentido do discurso persuasivo, mas no sentido que o tempo todo ele fazia referência a si mesmo como instrumento do povo. Né? E isso entrando aí numa outra questão que não tem a ver com o líder, mas tem mesmo a ver com o objeto. Eu fiquei pensando mais nessa direção. O que é também, hoje, no meio psicanalítico, uma questão de como poder fazer a transmissão, sem gerar os mesmos fenômenos. Eu não pude ver o dia do Ricardo, não sei o que você estava falando quanto à crítica, vou procurar ver a conferência, mas tem um umbilicamento, né, até das próprias referências internas de cada pequeno grupo, né, com líder ou sem líder, que pode ser um instrumento da obra que ela faz. Né. Eu tinha ido um pouco nessa direção no pensamento disso. Ver fatos novos, ser feito de fatos novos e fatos novos na clínica em extensão mesmo. Sem dúvida que existe um fato novo em relação ao nazismo no sentido de movimento de massa, né? Mas o que me parece surpreendente em relação ao nazismo é como, visto nessa direção que eu estou procurando mostrar, é que isso nos coloca inteiramente sujeitos, mediante a concepção de linguagem, inteiramente sujeitos ao retorno dele. Porque se encontra o quê? Inteiramente na dependência da forma como nós tratamos os inimigos. A política da Angela Merkel parece ser, em relação aos países europeus, parece ter uma relação que ficou para a Alemanha depois da Segunda Guerra. Com certeza. E para nós, como analistas, interessa muito saber, em relação à política no seu sentido mais extenso, né? Quer dizer, o que significa esse lidar com o inimigo? Lidar com o inimigo é exatamente tudo aquilo que se refere à interdição do princípio do gozo. Então, para poder lidar com o inimigo de uma forma que ele não tenha que necessariamente retornar me sujeitando,
tem que ser implantada uma competência do sujeito com o significante. Ou seja, a tal da política da diferença não pode ser somente uma política de acolhimento de todos, mas sim de criação de um método que permite interrogação dele, nos seus fundamentos. Nesse sentido, você pode discutir com o kleiniano, por exemplo, a questão da fantasia, os encaminhamentos em relação ao final da análise. Mas você tem que ter competência significante. Ter competência significante significa o quê? Não se repetir aquilo que foi falado. Nem fazer defesa incondicional da obra do mestre. Mas se valer dela. Que é todo o problema que eu procurei mostrar que está em jogo na leitura para nós hoje. Fala. Eu entendi, Mauro, que a grande novidade tem a ver com a submissão da cadeia ao gozo, a letra. Mas, ao mesmo tempo, eu não vejo abandono da linguística, não. Por quê? Porque o significante, ele não é a palavra, não, você insiste nisso. E a palavra é só a materialidade significante é outra, ela vem só depois da articulação significante. Então, da articulação, né? Então, antes disso você tem a palavra, som, né? Mas só depois é que você vai ter um efeito da articulação significante. Então, eu não vejo aí, assim, que, vamos dizer, no que você falou, que Lacan tenha posto de lado isso, né? Mas a novidade que me parece que eu retiro do que você falou, é que isso sim, né? A cadeia, ela não é mesmo toda poderosa, ela fica determinada por isso, que deve ser resto dela que está ali, né? Porque se é letra, quer dizer, algo ali está, né? Marcou, mas não é o significante, mas é um resto dele. E é esse resto que produz articulações inesperadas, vamos dizer, né? É isso. Porque... Sem dúvida que não se trata de abandono no sentido de jogar fora. Porque é do próprio Lacan a palavra o significante linguisteria, né? Lá no 20, né? Lá no 20, lá na frente. Assim como a língua. Mas todo o problema que se coloca, a partir disso que eu estou introduzindo, é como vai se colocar a relação entre significante e letra. E isso abre necessariamente para uma toada que nós vimos no sentido do significante. No seminário 11 nós abrimos para a questão do gozo pela separação. E agora que isso foi introduzido, como estabelecer o que seja o que surge daí, que é o escrito, a partir da letra. Tem uma inscrição. É o que se escreve, digamos assim, antes da competência linguageira, no sentido da articulação sonora, né? É o que marca, né? É. Muito bem, aqueles que tiverem interesse então de participar do grupo clínico, enviem os e-mails para a Graça, e o nosso próximo seminário será dentro de 15 dias com esses textos de referência.